Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso programa Pode Isso, Dona Andréia, toda segunda-feira às 17 horas. E antes da gente começar a nossa programação, eu vou te pedir para você aí, ativar o sininho, né? Nos procurar também nos nossos canais de YouTube, Andréia Vieira OFC. Andréia Vieira OFC, vai lá, deixe seu recado, dê o seu like, faça a sua inscrição e nos ajude também, tanto no nosso canal do YouTube, Andréia Vieira UFC, quanto no nosso Instagram, Andréia Vieira UFC, e também no canal aqui da Metropolitana, né? Que também você pode dar o seu like, apertar lá o sininho e ficar por dentro das nossas entrevistas aqui. E antes da gente chamar a nossa convidada de hoje, eu também tenho um recadinho para você, mulher, que está aí precisando de um trabalho, de uma renda extra, você que está precisando aí de alguma coisa. Ah, eu não sei o que eu vou fazer, vou passar o meu carnaval dura. Não, você não vai passar o seu carnaval dura. Entre em contato conosco no 21 97 666 0016. Você vai falar com uma das nossas assessoras na MV Assessoria Jurídica. Você vai aprender, né, a trabalhar dentro da sua casa, ganhando renda extra, com um trabalho super fácil, tá bom? Ah, não sou advogada. Você não precisa ser advogada. Você pode ganhar dinheiro com o seu celular, tá bom? Tá legal, então? Tá combinado? Então, entra em contato conosco pelo 97 666 0016. A gente vai te ensinar como você, mulher, pode ganhar uma renda extra todos os dias, trabalhando a partir do seu celular, ok? E agora a gente vai começar, hein? Vamos falar aqui com essa amiga missionária da Assembleia de Deus Pastor Libório, no centro de Duque de Caxias. Ela é assistente social, ela é capelã, ela é nascida e criada em Duque de Caxias. Não vamos falar a idade, viu? Ela ama obras sociais e, principalmente, ela faz a propagação do evangelho. Eu tô falando com a missionária Conceição. Eita! Rapaz! Prazer revê-la. Mais conhecida como a missionária do coraçãozinho. Ah, é verdade. Acabou com aquele coração? Não, nem posso, porque quando eu penso em parar, alguém tem um coraçãozinho aí eu digo, ai meu Deus, não posso parar. Não pode. Não posso. Conceição, vamos chamar de Conceição, porque, né, nós já estamos da antiga mesmo, né? Somos. De longas. Menina do céu, outro dia eu tava pensando nisso, Conceição. Lembra que a gente subiu o topo da Mangueirinha? Fomos. A pé, né? Detalhe. Não, a gente subiu um monte dos meninos pra orar, por causa de um documento da marchinha. Foi. Aí, quando Deus deu, antes da gente subir, Deus já tinha dado a resposta. Sim. A gente subiu pra agradecer. Meio-dia. Depois, caminhamos. A brigadeiro toda! Foi. Foi. Nossa canelinha de fogo, né? Sim. Só serve assim, né? Só serve assim. É um motorzinho, eu digo, Jesus, só tu mesmo. Garota. E da vez que a gente subiu um monte de novo, já era de noite. Nós dois subimos um monte de Deus. Eu falando, eu vou largar tudo. E você não larga não, que Deus não quer isso. E eu vou largar. E Deus só mandando. A chicotada foi tanto, lembra não, Conceição? Lembro, como não lembrar. Tu caiu no chão, não foi? Ai. Foi. Bom, quem me conhece já sabe que isso é normal. Foi, menina, aquele dia foi, né? Forte. Foi forte. Foi forte, né? A presença ali do Senhor. Olha, né? Sinta aqui. Isso é bonito, né? É quando a gente recebe, não é? O apoio dos céus, que é o mais importante. E aí, quando a gente vê os céus guerreando ao nosso favor, isso nos dá mais motivo de prosseguir. Eis uma das razões por que estamos aqui. É verdade, amiga. Tu sabe que meu marido falou e mandou um beijo pra você, tá? Obrigada. Você sabe que ele falou pra mim esses dias, que eu tava igual você esses dias. Porque a gente tava no calçadão, mas não era de Caxias, não. Tava em outro lugar. Aí passou um senhor vendendo algo, né? E que nos agradou, que a gente queria comprar aquele algo que ele tava vendendo. Aí eu falei assim, amor, chama ele de volta pra eu, né, pagar ele. Quando eu fui pagar, não tô brincando, eu encostei nele. Quando eu encostei, veio uma carga de poder, menina. Mas eu saí pulando aquele calçadão. Faltou eu. Aí meu esposo,
virou Conceição, pronto, virou a Conceição agora. E eu cadê que eu parava de falar do homem? E falando que Deus estava mandando, falando. Quando terminou, o homem falou assim, é tudo isso aí mesmo que você tá falando. Eu falei, homem, volta, meu filho. Aí fui falando que Deus mandou falar lá para ele, tal, que a gente já até esquece o que Deus manda. É verdade. E aí, quando eu voltei pro carro, aí meu esposo, minha filha, pode falar. Aí eu falei, isso aí já é sinal, porque ela vai ter entrevista agora. Foi agora, tem uns 4 dias atrás. Né? Aí ele, já é sinal, Conceição tá chegando. Mas fala pra mim, Conceição, como que é o dia a dia da missionária, da assistente social, da capelã, da mulher que ora por pessoas influentes na cidade? Como que é isso? Fala pra mim. Gente, nem eu sei, a verdade é essa. Eu faço, eu obedeço, eu cumpro aquilo que o Senhor escreveu para mim já desde o ventre da minha mãe, porque quando minha mãe soube que eu era menina, Deus revelou a ela e falou que eu viria com uma missão. Deus revelou à minha mãe isso, entendeu? Então já é desde o ventre. Então a minha mãe teve a preocupação de me preparar desde a minha meninice, da minha juventude. Estamos aí, sem falar a idade, hein? Me deixa, sem falar a idade. Estamos aí. Menina, mas que interessante. E fala pra mim como que é essa relação, porque hoje o assunto né? Política se mistura com religião, né? Então o tema hoje aqui é esse. Então, mas antes de entrar no tema, a gente sempre põe esses primeiros momentinhos para falar um pouco da nossa vida. Eu penso o seguinte, como que é essa relação, como que se deu essa relação sua com essa parte de ter que interceder, ou ter que se achegar a pessoas de maior influência na cidade? A gente não vai falar nomes, né? Não há necessidade, mas a gente sabe que você também é reconhecida por estar sempre intercedendo e orando, e você nunca fala sobre isso, você nunca deixa isso claro, né? Isso é legal da sua parte, mas isso é uma verdade, todos nós vemos isso. Até te conheci há muitos anos atrás, dessa mesma forma, né? Por esses mesmos caminhos, né? É verdade. E até que acho que a unção passou um pouquinho para mim também. Passou. Tem que distribuir mesmo. Passou, de verdade. É verdade. Então, assim, como que você lida com isso, com essas relações, né? De ser uma missionária, estar no meio de pessoas influentes, saber que tem a missão de cuidar delas, mesmo elas não entendendo esse processo. Fala aí. Sim, porque assim, você tem um chamado, né? Deus te escolheu para ser representante dele o quê? Na Terra. Na Terra. Então você sabe em primeiro plano que você não está ali fazendo algo seu. Você está fazendo algo pela qual, né, os céus te determinou. Para começar. E é ele que vai abrindo os caminhos. É ele que vai pondo, né, no nosso dia a dia, conforme o nosso posicionamento. Tem isso também. Porque tem isso também, né, diante das nossas renúncias, né, diante do chamado. E aí ele vai colocando. É Deus que vai direcionando. É ele que vai apresentando. Tudo é Deus. É o Espírito Santo que vai direcionando. Eu só posso te dizer isso. Porque eu de mim mesma não teria como. Até porque... Nem procurar você iria, né? Quando eu vejo... Já está lá. Às vezes eu fujo, se tu quer saber, tá? Eu sei, amiga, como é isso. Eu fujo. Pago o preço porque eu fujo. Eu sei. E muitas das vezes pago o preço porque faço. Mas tem que melhor fazer. ainda, né? Que bom, importa que o evangelho seja anunciado. E que, se de alguma maneira a gente está sendo perseguido, mas se é pela obra de Deus, não é? Amém. Amém. Temos que nos alegrar, né? É privilégio. Privilégio. Dentro dessas ações que você já fez, já acompanhou, já ajudou, porque, para quem não sabe, o seu caminhar, a sua presença, o seu trâmite dentro desses moveres, as pessoas não entendem, mas ajuda muito, né? Às vezes é como uma palavra, às vezes é como uma oração, às vezes é como uma indicação, às vezes é como uma fala. Essas pessoas que estão em volta, que são os canais, elas entendem e veem em você uma segurança,
uma fala que não é mentirosa. É uma fala de uma pessoa que elas acreditam e seguem. Não, se a missionária Conceição falou, ok. E as portas são abertas por conta dessa sua conduta, por conta desse seu posicionamento, né? Então, dentro desse campo social, o que mais, assim, você pode dizer, o que mais te tocou? Teve algum momento, não precisa falar o nome, mas que teve um milagre, alguma coisa muito extraordinária que aconteceu com aquelas pessoas por ter o seu contato, por ter a tua presença ali perto? Assim, você lembra de alguma coisa assim? Nesse caminhar seu, né? Durante essa trajetória toda, né? Tem uma missionária, uma amiga, né? Que Deus nos apresentou. É fiel escudeira. Que é a Ana Paula, Isso. missionária Ana Paula. E porque Deus sempre envia de 2 em 2, não é? Sim. É sempre. Sim. Isso faz parte, né, do comissionado. E Deus preparou a Ana Paula. E nessa caminhada, quando todo mundo dizia para uma determinada pessoa que não, Josué e Caleb, na autoridade do Espírito, disse sim. E Deus honrou. Ai, que bênção. É isso aí. E Deus honrou. Amém. Para que o nome dele fosse glorificado, como foi e como é até o presente momento tem sido. E reconhecem, né? Reconhecem. Amém. Como reconhecem, né? Porque tudo vem de Deus. E é bom quando o ser humano, independente de qualquer coisa, né, convida a Deus. Oxalá, né, que todos, né, convidassem. É verdade, interessante isso. Agora, me diz uma coisa, a gente já vai entrar aqui no nosso segundo bloco, e fala para mim aí, o papel da igreja no cenário político hoje. Como é que você entende isso? Porque, assim, a gente tem visto, né, se você ficar olhando o TikTok, olhar o YouTube, Instagram, eu tô falando nem a televisão, porque a televisão já tá aí, né? As redes sociais. Redes sociais, né? A gente vê, cara, que tá, né, bem escrachado, assim. Principalmente nosso país está bem dividido. A gente tem um lado que pensa de um jeito, outro lado que pensa de outro, embora a gente viva no mesmo país. Eu acho que deveríamos nos entender nesses pensamentos. Mas qual é o papel da política, da igreja neste cenário político, né? O que a igreja tem a contribuir com esse atual cenário político e principalmente brasileiro, né? Óbvio. A igreja em si, ela sempre contribuiu, Andréia. Se a gente for olhar até né, a história do Brasil, a igreja sempre esteve presente com a sua intervenção. A verdade seja dita, né? E falando assim de Brasil, dos anos 80 para cá, a igreja, ela se posicionou, porque a grande verdade é que a igreja hoje, ela contribui, recuperando vidas, atendendo ao necessitado, e ninguém pode dizer que não, porque aqueles que estão à margem da sociedade, a igreja, ela tem tido um papel bem relevante. Também a gente pode observar nas penitenciárias, o papel do evangelho tem entrado nas penitenciárias, nos hospitais, de uma maneira geral, na sociedade em si. A igreja, ela tem um papel relevante. Não dá para excluir. Não dá para excluir. Não dá. Mas eu tive numa reunião há pouco tempo, em que a pessoa dizia assim, uma reunião em portas abertas, né? E a pessoa falava assim, não temos mais não temos mais ações sociais. Olha só, eu estou te falando para você me responder que nós sabemos, mas como quem está perguntando sou eu, porque eu pergunto isso para Dona Andréia. Então eu pergunto.
A pessoa diz assim: não temos mais ações sociais porque as comunidades foram tomadas por igrejas. Então, ela não é da mesma religião e ela começou a denegrir. Ela diz que a igreja ocupou, na mente dela, tá? Aí você esclarece isso. A igreja ocupou todos os espaços das comunidades e utiliza desses espaços para fins políticos. E não para o que deveria ser feito, que é a ajuda humanitária. E aí? Pode isso, dona Conceição? Dona Andréia, me deixou numa saia justa. A gente pode dizer que há duas vertentes. Sim. Tem os que realmente se prevalecem, mas há o trabalho sério. Sim, concordo. E aonde o Estado não chega, o governo não chega, a igreja consegue chegar. E faz bem feito. E né? tem feito muito bem feito e tem contribuído muito para o Estado e, por que não dizer, para o país. Isso aí. É o que eu tenho a te responder. Temos trabalhos sérios, sim. Muito sérios. De igrejas sérias, sim. Porque em todo contexto pode haver também, assim, né, o lado ruim, mas há o lado bom. Daqueles compromissados, daqueles que realmente amam a Bíblia Sagrada, o Evangelho, e que conhece o social ensinado pelo primeiro sociólogo, que para mim foi Jesus Cristo. Tem até um livro, né? Augusto Cury fala sobre isso. Não é? Como é que é? O psicólogo Jesus, o sociólogo Jesus. Augusto Cury fala sobre isso. É só ele. Então, ele foi o verdadeiro político. É verdade. Se alguém dissesse assim, Jesus, porque eu ouço muito, Jesus não mistura política. Ele foi o verdadeiro César, o que é de político. César, A Deus o que é de Deus. Ele... Com classe, com respeito. A todas as classes. A todos. Porque enquanto a sociedade queria excluir, ele agregava. Isso. E não discriminava os que errado faziam, pelo contrário. Mostrava, sinalizava uma nova chance, uma nova oportunidade de mudar. Porque todo dia é dia de mudança. E sim, isso aí. É só querer. E ele dava esse caminho. Jesus sempre mostrou. Sempre foi um político nota 1000. É verdade. Se alguém quiser aprender política, aprenda com ele. É isso aí. E ponto. Então, não tem esse negócio, que é política. Não. Uma política bem executada traz efeito. E como traz efeito? Eu fico pensando porque estão discutindo sobre a questão dos impostos, né? Sim. Da igreja. E aí eu penso dos dois lados também, que a gente tem que sempre pensar dos dois lados. Não é? O lado daquelas denominações, daqueles templos que realmente se aproveitam de uma situação, porque isso existe em qualquer religião, não é só no cristianismo, segmento. no evangelismo, no evangelho, no tal. Mas também eu fico pensando nas igrejas que fazem essas obras sociais, esses trabalhos, como visita a presidiários, igrejas que sustentam pessoas que querem sair do vício em casas de recuperação. Casa de recuperação. Né? A minha igreja mesmo ajuda. Doação de alimentos em massa, quentinhas e comidas e roupas. A igreja, a qualquer momento, né? Eu conversando com o pastor esses dias. Está sempre presente. Conversando com o pastor esses dias, eu olhei a igreja aberta, né? Eu passando na rua, olhei, tava com sede. Passei na rua, olhei a igreja aberta e entrei. Olha só. Aí o pastor estava sentado na porta da igreja. Peguei minha água, sentei do lado dele, batei um papo. Missionária. Nada para fazer. Como se não tivesse. E aí, pastor, tudo bom? Tudo? Não conhece, não. Não me conhece, eu não conhecia nem ele. Aí eu falei assim, pastor, posso fazer um pedido? Ele, pode, minha querida, qual é? Nunca feche a porta das igrejas. Aí ele parou assim, porque assim como eu entrei,
um calor terrível. Eu entrei para beber um copo d'água e o Senhor me recebeu. Assim são as almas, as vidas e as pessoas. Então, que seria então de lugares sem um templo? E não era a tua igreja, né? E não era minha. E ele me recebeu e batemos um papo ali, ele ficou feliz, né? Me deu um potinho de óleo com o óleo ungido, né? Isso. Toma, minha filha, você é missionária, sou, toma que leva, né? Me deu um potinho. E quantas vezes eu passo ali e bebo água? A hora que eu quiser. Tá servindo, né? Não é só aquela igreja, não. Outras. Sim. E outras e outras. Sim, sim. E qualquer igreja que a gente chegar, assim como eu, o morador de rua, a prostituta. Não importa quem seja. Vai Cidadão. entrar. O cidadão não importa. vai Porque entrar. a igreja, ela não vê. Não vê o. Não vê. Exatamente. Ela recebe. A pessoa vai ser contemplada ali de alguma forma, vai receber algum tipo de atendimento, ainda que seja precário ou não, ou desprovido ou despreparado, mas tem ali alguém de boa intenção querendo fazer o bem àquela pessoa. Isso já é tudo. Já é tudo. Já é tudo. Já é tudo. Quantas vezes eu já entrei numa dessas? E para beber uma água, para usar o banheiro. Sim. E sempre fui muito bem recebida. E aí, se eu quero uma oração, prontamente, ainda faz a oração. Exatamente. Porque Jesus é isso. Jesus, ele não está preso a uma denominação. Ele não é isso. Jesus não é isso, não é? O evangelho, ele é para todos, independente de credo, de raça, não importa. Jesus veio para todos. Eu lembro uma vez, quando eu era criança, e aí a minha mãe passou por uma situação financeira um pouco apertada, que é normal de toda a família, e nós tínhamos ali a última refeição, né? Era aquela. E a minha mãe orou e falou: Senhor, essa é a nossa última refeição. Amanhã sairemos, né? Que tínhamos um encontro, né? De visitar uma outra igreja em outro local, numa caravana lá da igreja mesmo. Ia levar todo mundo dentro do ônibus. Eu era criança, mas eu lembro disso. E a minha mãe orou e falou: Senhor, esta aqui à noite é a nossa última refeição. Amanhã o Senhor proverá. Falou assim. E no dia seguinte, entramos naquele ônibus da igreja, junto, ninguém sabia de nada. Eu, minha mãe, minha irmã e o esposo meu padrasto. Entramos naquele ônibus e fomos para o culto que tinha de manhã. Era um culto da manhã. Chegamos no culto da manhã, tomamos o café lá, porque tinha um café para nos servir lá. Sim. Normal, que a gente faz sempre. Teve o culto. Terminou o culto, a igreja falou assim: olha, o ônibus não precisa ir embora agora não, porque preparamos um almoço. Ó, começou assim, almoçamos, minha mãe já entendeu que Deus estava dando, né, a provisão, porque não tínhamos almoço, né, para voltar. Almoçamos. Quando terminamos o almoço, o pastor falou assim: agora separa tudo que sobrou, tanto cozido quanto cru, e dá para aquela família ali. E era a nossa família. Pronto. Então, aí, se a igreja não se colocar à disposição, né, para isso, eu fico pensando, então, o papel da igreja, você entende que seja esse, assim, o de estar... De acolher. O de acolhimento, né? De acolher. A igreja, ela tem esse papel imprescindível. O primeiro papel da igreja é de acolher. De acolhida. Por quê? A pessoa está vulnerável, de alguma maneira, a pessoa está precisando de uma orientação, de um apoio, de ser socorrida. E a igreja, ela tem esse papel de socorrer. Esse papel cabe mais à igreja até, digo eu, do que a sociedade, do que o Estado. Do que o Estado no geral, né? Esse papel fica mais para a igreja. E se ela deixa a desejar, ela está falhando. Ela falha. Entendi. Ela falha nesse contexto. Porque, às vezes, a gente tem a mania de jogar para o Estado. O que é a nossa obrigação de fazer. Porque é a missão que foi deixada por Jesus. Porque ele não despedia ninguém vazio. Pode ver lá. É verdade. Ele tinha preocupação. Ele não dava só o espiritual. Ele sempre se preocupava em dar a alimentação, em ver o que poderia ser feito por alguém.
E a gente vê isso muito claro ali na passagem daquele menino que se apresentou com 5 pães e 2 peixinhos. E ele multiplicou e ainda sobejou. Então, essa é o papel, eu acho que fundamental da igreja, acolher. Acolher. Independente de qualquer coisa. Fazendo melhor do que a própria política, né? Sim. Tu acha que a igreja depende da política? Ambas caminham juntos. Diz o senso comum, que religião e política não se mistura. Uhum. De certa forma, não. Mas, por outro lado, a gente tem que compreender que ambas precisam, digamos assim, uma da outra. Entendi. Tudo com ética, com respeito, né? Dizendo assim, como cada uma no seu quadrado. Né, respeitando, porque tudo tem um limite. Existe a questão da funcionalidade, da documentação de uma igreja, a legalização, né? E outros. Fazem parte de uma política. Um evento na rua, por exemplo, você precisa da liberação, né, do espaço, da rua, você precisa da presença da polícia ali. Das autoridades públicas. Do corpo de bombeiro, Sim. da saúde ali, porque você é onde há aglomerados de pessoas, você tem que se preocupar com o teu próximo. Só nós sabemos, né, Conceição? Magia para Jesus! Aqui o diga. Eu tô falando aqui, eu tô lembrando. Tô lembrando das Não coisas. Só nós sabemos. Os ofícios! Os 15 ofícios! 15. Hoje, olha, Deus é tão bom comigo, sabia? Me colocou logo de vice-presidente do Conselho de Segurança desse município. Que bom! Parabéns, amiga! Só pra eu não ter mais que fazer ofício nenhum. Foi porque Deus viu. Foi. E você passou no teste. Passei, né? Passou. Ah, tá bom. Aí ele falou, de fato e de direito. Acho que ele ficou com peninha. Falou, vou botar ela de vice-presidente do conselho, só pra não ter que ficar fazendo mais ofício nenhum. Que era muito, lembra? Cara, que coisa que... Se amiga, faltasse um, lembra? Voltar tudo. Amiga, nós subimos um monte pra poder... Hoje, quando eu vejo as pessoas falam assim, poxa, embargaram o nosso evento e etc. Eu não reclamo, não. E outra, nós temos que ter esse conhecimento. Sim. Né? Você não pode ignorar, né, no caso, o Estado. Porque quando você junta pessoas, você tem que se preocupar, né, com a segurança daquela pessoa. Correto. E Jesus, ele tinha essa preocupação. Sim. E por que nós não? Temos que ter como discípulos, temos que fazer obras maiores e melhores do que a que ele fez. Então, aí a gente já está pulando já para o terceiro bloco, né? Que é a importância da política para as religiões. Agora, a pergunta é a inversa, né? Não só para a igreja, mas para as religiões. Você acha que a política ela tem uma importância, assim, no funcionamento dessas religiões? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Né, Conceição. Porque, assim, esse tema é muito vasto. Sim. É muito amplo. Né, e requer também, assim, um debate assim, bem mais amplo. Mas eu vou colocar o meu ponto de vista aqui. Eu acho que ambas são importantes, mas cada uma dentro do seu campo de ação. Então, dentro do seu campo de ação, a igreja ela vem para transformar, para fazer a diferença. E ela deve, mais do que nunca. Há quem diga assim, a igreja está deixando a desejar. E aí, mas você não pode também englobar tudo. A igreja, ela tem um papel. E aí, há casos e casos. Há pastores e pastores. Há políticos e políticos. Eu ia falar isso agora. Eu penso assim, que os religiosos, que aí não vou falar só da igreja, vou falar das religiões. Geral. Os religiosos, eles não precisam levantar bandeirinha de nome de político, certo? Não. Assim, eu sou fulano. Não. Não. Eu sou do lado A, sou do lado B. Não. Mas eu penso que está na mão dos religiosos decidir, que conduzem um grupo, né? Explicar e orientar também a turma que eles andam,
né? Vamos lá, assim, tem pai, a mãe e os 3 filhos. Não cabe ao pai e à mãe orientar educar os filhos? Sim. Olha, vai para esse caminho, vai, escolhe Sim. isso. Não, Sim. você escolher isso. Se você escolher isso, vai acontecer isso. Se você escolher isso aqui, agora a decisão é sua. Obviamente, não impor, né? Porque nada imposto Porque nada é bom. imposto Nem é Jesus bom. impõe. Exato. Mas Jesus não fazia isso. Ó, se você for por esse caminho, vai acontecer isso. Ele indicava. Mas ele dizia, eu sou o caminho. Isso. Mas ele deixava claro o caminho errado. Ele deixava claro lá, ó, se você escolher isso aqui, ó, E mostrava as consequências. isso, tal, né? Sim. Se você quer me seguir, então larga tudo e me E segue, vem. né? Se quiser continuar, mas o fim é esse. É esse. Então, assim... Papo reto. Papo reto. Papo reto. Né? Eu penso que a importância da política dentro das religiões é fundamental, no meu entender, né? Sim, concordo também. Desde que tenha um equilíbrio na coisa. Porque Disseste você também bem. tem que ter um equilíbrio. Que nem tudo é pintado de ouro, nem tudo é pintado do mal. Correto. Do capiroto. né? É. Nem tudo é o capiroto, nem tudo é o ouro, né? Ali, não, tem os negócios aí que a gente tem que enxergar. Correto. Porque se a gente começar a pensar só do nosso conceito religioso e não no todo, então o outro que tem a sua fé lá, não sei o quê, e bebe essa mesma água que eu, não vai mais poder beber. É só eu. Ou só ele. Correto. Então, eu penso assim, né? A partir do momento que a gente pensa num todo. Esses dias eu ouvi também, agora há pouco tempo, não vou falar o nome, você vai saber quem é. A pessoa falando assim, o fulano de tal, né? Falar o fofo, você sabe quem é. O fulano de tal, até certo ponto, era legal. Mas depois que começou a se abrir para outras religiões e tal, não sei o quê. Aí eu tive que explicar para a pessoa que quando alguém assume um cargo político... Ele é político de todos. Ele é político de todos. Ele não é um pastor de todos. Não. Ele é um político de todos. Ali é um político. E ele precisa... Ele representa uma sociedade. Uma determinada, né? Um determinado grupo... Sim. Que acreditou na sua, né, na proposta do partido, né, dele, do trabalho dele. Mas ele tem que legislar para todos. O político, ele não tem bandeira. Não, e se aquela população menos favorecida, qualquer que seja ela, o procurar, o gabinete dele tem que estar aberto. Também. Para ouvir a população. Todos. Ele foi eleito pela população. Pela população. Independente se é rico ou pobre. Exatamente. E aquela população que o elegeu, que o colocou lá dentro, tem a outra população que não o elegeu, mas que está vivendo junto com aquela. Correto. E que vai ser contemplada pelas coisas que aquele político fizer. De alguma forma, sim. Direto ou indiretamente, será. E a mesma que não votou nele pode. No gabinete dele, requerer. Também. Porque ele é funcionário público. E aí compete à população também reivindicar. Sim. Ó, você tá fazendo certo? Não tá, vou tirar você. Também. Se você não fizer o que a população deseja, que é o certo, a gente vai tirar. Normal. Então, eu tive que explicar isso, agora há pouco tempo, a essas pessoas, né? Que ele não mudou os princípios. O pensamento ainda está muito... ainda encontramos na caminhada... Né? Eu já fui excluída até de grupo. Porque eu sempre coloquei algo que é importante. Sim. Nós, como igreja, principalmente, sabermos, estarmos ligados para saber como é que vai se posicionar, como é que vai orar. Eu fui excluída. Eu também. Não fui. Disseram que eu estava fazendo L. Eu posso falar, porque o programa é meu. Eu posso falar. Entendeu? E aí... Complicado, né? Você vê que é complicado. O povo não entende. Porque quando você tá doente e você vai fazer uma cirurgia, você vai procurar... Você está procurando quem? O Estado. O responsável. O gestor. O gestor, gente. Pelo amor de Deus. Importa quem seja o gestor? Não. Uma vez que foi eleito? Então, você ainda encontra essas coisas. É verdade. Outra vez cheguei num lugar, não vem pra cá falar de política. Tô nem abro a boca. É verdade.
Outros já disseram, admiro você, Conceição, uma profeta, uma serva de Deus, envolvida em política. Sabe o que fizeram comigo? Eu vou te falar. Não, que a pessoa que fez isso está me assistindo. Eu coloquei um vestidinho rosa que parecia vermelho. Olha só, menina. Aí eu comendo churrasquinho com meu marido, né? Comemorando a eleição. Aí, no grupo de pastores, tiraram meu print. E depois eu te falo quem foi. Tiraram meu print, colocaram lá no grupo da maior convenção do estado do Rio de Janeiro, com mais de 180 pastores aí. Agora ela tá fazendo. Aí eu olhei assim. E o print lá é bonito. Aí, ó, abandonou o barco, ó. Abandonou o barco. O barco que eu ajudei centenas de adolescentes da igreja dele. E botei tudo no barco, tinha. E tá tudo lá bom até hoje lá. Feliz da vida. Um monte de demônio que saíram de lá dentro. Tudo no barquinho da tia que fez o L. Você tudo. sabe que eu até relevo, entendeu? Não, hoje eu relevei, mas Por eu vou que te que eu falar que eu não relevo? relevei muito. Quando eu vi naquele dia, irmã, eu não relevei tanto. Pode isso, dona Andréia! Vai, pode falar agora, irmã. Fala. Eu relevo assim, porque a compreensão, né? A gente respeita opiniões, né? Sim, claro. A gente tem que respeitar. Até beber uma água, o assunto tá quente. Tá. E assim, o direcionamento do grupo, né? A gente respeita, já que... Tudo centenário. Eu tanto respeitei que eu fiquei na minha. Eu nem falo nada, porque nem me deram direito de fala. Continua nisso. Igual a mim. Nem me deram direito de fala. Então... 50% do meu Face foi embora. Eu falei, que isso, gente? Pode isso, dona Andréia? É porque nós somos as ovelhas negras. As somos. ovelhas negras. Nós somos as ovelhas negras. Ainda bem que Jesus não nos excluiu. Não. Já pensou? Graças a Deus, né? Que Jesus não nos... Ele não olha dessa maneira. Mas tá passando isso né? ainda, tu? Ué, eu tô te falando que... Eu tô te dizendo que semana passada sério? eu fui excluída. Foi isso tem recente? Foi, semana passada. Pode isso, dona Andréia? Não pode. Não pode. Não pode excluir missionário Conceição. Não pode, gente. Aí, fui excluída, gente. Fui. Não se assustem. Mas a gente até respeita o posicionamento, entendeu? Mas, por outro lado, eu não consigo ver isso. Eu não consigo não tem raiva ver não, tá? a igreja fazer vista grossa nessa atual conjuntura. É complicado, né? Entendeu? Não tem como, gente. Não tem como caminhar fazendo de conta que não está vendo o que está acontecendo. Se você está no contexto. Exato. É por isso que os filhos de um monte deles tá tudo virando pro outro lado, né? Tudo com blusinha rosa, fazendo, né? Não é, amiga? Mas não é verdade. Não pode, não. Não pode, não. Entendeu? A política e a religião, gente, elas se misturam, querendo ou não. Agora, compete a você, cristão, saber o seu posicionamento. Isso. Porque quando você se posiciona, você é respeitado, sim. E ainda existe isso, né, Conceição? Existe, mas existe. Entendeu? Às vezes eu costumo dizer que os filhos das trevas é mais prudente do que os da Mas está luz. na Bíblia, é assim mesmo. E a Bíblia não mente sobre isso, né? E o próprio Jesus também foi muito censurado, né, pelos escribas e fariseus, com né? ele foi Eu costumo dizer, André, que se Jesus tivesse agora na atual conjuntura, ele bateria o recorde nas redes sociais. Né? Ia ser cancelado. Jesus ia ser cancelado. Né? Jesus ali, quando chegou no poço, meio-dia. Poxa. O pessoal ia expulsar ele do grupo. Ia mesmo. Iam expulsar ele do grupo. Iam. Ele ia ser ia cancelado. Detonar ele, assim, todo mundo. Ele, de popular no Face, ele ia pro zero. Ia. Ao mesmo tempo que... no Instagram dele. Não ia ter manhã, iam bloquear ele no Instagram. Porque quando vissem ele meio-dia lá conversando com a mulher samaritana lá... É, isso aí. Amiga. Isso ia dar pano pra manga. Então, é assim. Então, eu compreendo, né, assim... Compreendo e não compreendo.
Até entendo que, né, Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Então, você sabe o que te é lícito e você sabe o que convém. Exato. Então, dá para caminhar sim. Dá. Dá para caminhar. Só dá. Porque Jesus disse que eu ser sal onde tem sal é fácil. Eu ser luz aonde é luz. Tá de boa, né? Agora eu quero ver você ser luz nas trevas. Exato. Eu quero ver você temperar, ser sal. É lá, ó, onde há a necessidade, onde há a ausência. E aonde ninguém quer ir. E aonde ninguém quer ir. Eu vou lá, Jesus ia. É. Porém, Jesus sempre foi. E disseram que ele comia com os pecadores. O que não dizem? Que não dizem de Conceiçãozinho? Misericórdia. E de mim, né, amiga? Mesmo esquema, né? Foi censurado, foi chamado de Beuzebu. Foi. Então... E com isso a gente vai caminhando. E vamos caminhando. A política e a religião se caminham misturam. juntos? Não, se misturam. Se misturam, sim. Se misturam, né? Se misturam, mas é nesse contexto que eu te falei. Uhum. Né? Cada um sabendo. Cada um sabendo o seu espaço, respeitando, porque o respeito é tudo, independente de qualquer coisa. A gente tem que respeitar. Né? Respeitar, né, as autoridades. É bíblico. Uhum. Respeitar as autoridades. Respeitar as leis. É bíblico. Vale aí, ó, a nossa própria Bíblia. Isso aí. Está lá, né? Uhum. Deus deixou as leis. Isso aí. Então, está tudo escrito direitinho o que você pode fazer e o que você não pode. Tá certo. Então, Cadê? dá para caminhar. Dá para caminhar. Dá. Né? Dá para caminhar. Claro que dá. Só dá. Misericórdia. Mas dá, né, Campuzão? Dá para caminhar. Dá. Ó, agora a gente vai entrar, vamos sair um pouco dessa coisa meio que já ficou pesada. Ficou pesada. Eita, quem Mas vem aí? Jesus? Vamos para Marília Gabriela Morena. Ai, meu Deus do céu. Que agora eu sou a Marília Gabriela, assim, ó, morena, né? Andréia Chique. Gabriela. É. Eu falo todo dia, todo podcast nela, até o dia que ela vê meus podcasts todos. E... Pode isso, dona André, vou te excluir. Pô, não, eu sou Marília Gabriela. Eu tô aí pra esse povo, tô nada. Aqui, deixa eu te falar. Agora é a Marília Gabriela. Então vai ser assim, ó, papum. Ai, ai, ai. Entendeu? Amor. Deus. Deus. Deus é amor. Deus é amor. E a gente só ama o quanto ele derrama em nós. Fora isso, ninguém ama mais do que Deus. Mentira. Ei, porque eu morro. Mentira. Morre nada. Morre mesmo. Morre nada. Morre nada. Deixa eu te falar. Um cantor. William Nascimento. Um cantor bom. Mentira. Eu Ele é amo bom, William eu gosto Nascimento. dele também, eu gosto. Eu amo. Menina, veio um negócio que não pode. A Andréia não pode falar isso. Só nos bastidores com ela. Pergunta, mas eu não vou perguntar. Pergunta não. Não vou, não. Não vou. Por favor. Me segurar. Vamos lá, vamos continuar. Arrebatamento. Da igreja, né? Já. É. Tá aí. Apesar que encontro alguns dizendo, para com a lição, que esse negócio de arrebatamento. Misericórdia, né? Tu acredita Eu encontro, hein? Tem gente que fecha a cara mesmo pra mim, sabia? Quando eu falo assim, olha, eu sou a geração do arrebatamento. O senhor ele não quer ser, não. Não. Para com esse negócio. Esse povo quer fazer Arrebatamento é quem morre. Já morreu, Já vai foi arrebatar. Eu digo, vou ligar lá para a CPAD, para a Central Gospel, para saber se tiraram da Bíblia a página do arrebatamento. conceito, né? Que está lá em Tessalonicenses, está muito bem Claro. O claro. que esse povo quer fazer aqui? Marcos ainda? 16. O que tanto esse povo quer fazer aqui nessa terra ainda? Não, eu queria saber, estou igual Sheila Carvalhais. Um sonho. Ai, gente, não vou falar, né? Mistério. Gente, Não mas posso. olha! Não Então pode. fala o que eu... Pelo amor de Deus, então fala o que tu pode, né, gente? Hã? Fala o que tu pode, ué. Ai, ver a humanidade salva é um sonho.
Você acha que esse sonho tá distante? Ou tá É só querer. só querer, né? A Bíblia diz, se me ouvirdes, se quiserdes, questão de querer. A vida, né, a salvação, ela é escolha. Você Sim. escolhe se quer escolha. ir para o céu ou se quer ir para o inferno. Eu escolhi o céu. E céu e inferno existe, tá, gente? Pra deixar claro Existe. aqui, tá? Céu e inferno existe. Existe. A coisa tá tão esquisita. Mas sou censurada também. É. Para de falar de inferno. Gente, mas é uma realidade. Né? Foi preparado o inferno para o diabo e seus anjos, é claro. Não foi para o ser humano. Mas, se continuar fazer só o que ele quer, a condenação é fatal, né? Mas tu acredita É uma que tem realidade. gente que é adorador do Satanás, sabia? As pessoas, tem gente que gosta mesmo de adorar. Eu tenho a questão de escolha, eu não discuto a isso. escolha, né? É escolha, amiga. É. Vamos respeitar. Vamos respeitar, né? Tem que respeitar. Disso aí, tá Tem certo. que respeitar. Na minha casa não pode faltar. Na minha casa, o que não pode faltar? na Alegria. sua, né? Alegria. Ah, é. Eu sempre ando com... Com aqueles que querem céus. Tá. Por favor. De preferência. Tô Tô sentindo- seletiva, tô ficando idosa. Tô ficando, né, gente? Ai, meu Deus. Liga, igreja! Que podcast é esse, senhor? É esse. Eu tô sentindo que tu tá ficando seleta Eu no negócio. tô, já é idosa, tá chegando a idade. Chega a terceira idade, amiga? Não, mas estamos caminhando, né, amiga? Estamos Você falou caminhando. que você não ia falar Não, sua ainda, idade. não, mas ainda não sou. Se eu falar a minha, você fala a sua? Hein? Eu tô dizendo. Aí, gente. Me deixa, Andréia. Pode isso? Não pode, não que pode. coisa. Fala. Não, mas eu costumo dizer que essa revelação da idade vai chegar. Calma. Que isso? É porque tem um tempo pra você revelar? Claro. Entendi isso agora. Então, mistério? aguarde os acontecimentos com calma. Mistério. Ó, povo, aguardem. Tá todo mundo Misericórdia. aguardando. Isso, sério mesmo isso? Vai ter o revelamento. Que isso, gente. Vai ser revelamento. Gente, por essa eu não esperava, hein? Enquanto isso, a idade que você tem aí, tá tudo Tá certo. Tá, Me deixa. gente. Não é? Calma. Não, então Eu vamos tô lá. calma. O que você gosta mais de comer? Eu? É, Frutas. frutas. Eu gosto. E no almoço, assim, comidinha da igreja é boa? Amo! Eu também. Eu sou viciada. A gente foi sustentado com a comidinha da igreja, né? Eu fui, desde infância. Desde a infância. Desde infância. Eu tenho isso, como diz o outro, gravado na tábua do meu coração. É, menina. Fui. Porque a coisa da comida da igreja tem Eu um negócio- sempre vivi tem um na casa negócio do meu especial, pastor. né? Eu sempre vivi lá, na casa pastoral. Sempre, desde criança, desde os meus 5 anos de idade, na casa pastoral. Sempre. Com o meu pastor, que é meu pastor até hoje. Pastor Francisco Libório. E ali, 95 anos. a Falo comida com da muito mina respeito, com muito amor. A comida ali é boa, né? Atenção. Meu Olha, Deus do prêmio céu. Nobel pro meu pastor. É mesmo, né? Prêmio Nobel. Ele é duro na queda mesmo, né? Prêmio Nobel. E eu tive a sorte também, porque a minha mãe, além de ser a cozinheira da igreja, Minha mãe era, também era era. minha professora na igreja. Ai, que chique. Foi as duas, minha mãe foi as duas coisas. A cozinheira, que eu me alimentava com a comida, Parabéns. e a minha professora na igreja. Né? A minha não era, não foi professora na mas foi igreja, só tutora. mas foi a que me encaminhou. Foi só E, tutora. não tinha faculdade, não, mas o que ela falava, Deixou o legado, né? ela deixou. Tudo que eu herdei Glória a Deus. foi graças à minha mãe. Nossa, minha mãe. Até quando ela dizia assim, ó, quando você tiver sua casa, você manda. Ela estava profetizando para mim que eu recebi mesmo. Gente, bom, mãe é isso. Mãe até brigando abençoa filho. Fala pra mim, mudando de assunto rapidinho, que nós estamos quase, dá tempo ainda. Fala pra mim um pouquinho rapidinho, assim, da sua viagem a Israel. Como é que foi? Foi boa? Ai, gente, foi uma coisa assim, forte. Foi Deus, foi presente dos céus, Uhum. né? Nada cai assim
não anda por acaso, né? Como é que foi? Tudo tem um plantio. Você vai plantando, né? E eu costumo dizer uma coisa, gente. Quando você descansa no Senhor, quando você abre mão de tudo, aí Deus te surpreende. Sim. Se você ficar na ansiedade, nada acontece. Quando você descansa e confia e diz, tá bom, Senhor. Aí as coisas acontecem assim, ó. As coisas fluem, né? Fluem. E foi assim, foi uma experiência única, né? Minha, tremenda, muito forte, realmente. Ficou quantos dias lá? Eu fiquei praticamente quase um mês lá. Foi mês. muito bom. Foi coisa do céu. Foi Deus, presente do céu. E ainda recebi de presente Dubai e Grécia. Você foi também? A Dubai e a Grécia, como presente? É. Olha, minha filha, você foi no profundo Ainda mesmo. Passamos um Irmã, você foi no profundo, Líbia, hein? passamos um pedacinho em Istambul. Foi presente do céu. Eu imagino. Foi do céu. Eu sei como é que são esses presentes do céu. céu, E eu te digo filha. que foi. Nós sabemos. Nós sabemos. Só quem já passou, prova, né? Quem prova, quem já viveu essas experiências presentes do céu. Acredito nisso. Que são presentes do céu. Não é porque ninguém merece nada, né? Mas quando Deus ele vê que você, né? Você plantou, aí ele viu lá, agora você tudo Ai, tem que porquê, bênção! Que Foi. legal, Conceição. Foi, se você tem um sonho, porque era um sonho meu. E Deus tinha umas amigas minhas que me chamavam de Dubai. Pois Deus me presenteou. Eu acredito. Deus faz assim. Faz. Pior que Faz. Deus faz. Ele cumpre os desejos do coração, mas assim, né? Quando ele vê que dá para cumprir. Que tem coisas que Deus não vai cumprir, não. Mas não é por nada, não. É só para não te matar. É verdade. Tem coisa que realmente Deus não vai dar. Porque fica com aquele negócio, eu não morrerei. Enquanto... vai nessa. Eu já vi uma pessoa que cantou isso. Já foi, né? Morre, gente. Já morreu sem ver Ninguém nada. vai ficar para semente. Deixou Conceição nem também legado. não vai ficar para semente. Eu costumo dizer, eu falo para meus amigos assim, gente, se eu morrer, abre a minha bolsa que o Rio Pax está pago. E meus amigos não vai passar lista, não vai. Você tem que estar preparado para tudo, porque Até você não é anjo. Morte, né? Ninguém é anjo, né? Você está preparado para arrebatamento, mas também tem que estar preparado. Se Deus te chamar antes, amém. Mas o arrebatamento é fato, tá? Quero deixar bem claro. Vou deixar claro isso aqui, até porque a gente vai ser arrebatado. Essa filmagem vai ficar aqui, entendeu? Quero deixar bem claro que o arrebatamento é fato. É fato. Embora o Luiz não goste, né? Mas. E caso você morra, olha o privilégio. Tu vai ser arrebatado primeiro, que a Bíblia diz. E os mortos, tá lá em Tessalonicenses. Paulo escreveu lá. Ressuscitarão. Primeiro, ó que chique. É mesmo, é verdade. Não, fica preocupado, nem preocupado, não. Vai dar tudo certo. O Jesus já deu. Amiga, estamos encerrando, tá? Quase encerrando. Mas antes de encerrar, eu quero que você deixe uma mensagem para quem está nos assistindo, porque eu propus essa aqui foi uma porta que nos foi aberta também, né? Obrigada pelo convite. E assim, eu propus uma vez no mês colocar um tema relativo à religião, alguma coisa parecida, justamente pensando em deixar um legado, né, registrado na mídia, para que outros que tiverem a necessidade de procurar no tempo em que for proibido coisas que não puderem mais ler, que não puderem mais chegar, que essa mídia chegue até quem realmente precisar. Então, eu sempre peço que alguém deixe uma mensagem, né, nesse sentido. Para quem está nos assistindo agora, nós temos mulheres que nos assistem, que já desistiram de tudo. Enfim, então, você como uma mulher empoderada, independente, mulher de Deus, que sabe seus princípios, seus valores, está dentro de caminhos que, aos olhos humanos, poderiam te levar a se desvirtuar de tudo, mas você se mantém íntegra, e isso é respeitado, né, perante as pessoas.
Eu, particularmente, tenho você como um direcionamento também para isso, porque Amém. também caminho no mesmo, permeio nas mesmas coisas. Então, é como também eu fosse um pouquinho, né? Eu me sinto um pouquinho você em alguns momentos, não com toda coisa, Entendo. mas um pouquinho, né? E ali sempre tenho você como Amém. um espelho. Um referencinho de verdade, isso que eu tô Amém. falando. Amém. Como Jesus fala sobre isso, né? Que tem pessoas na Terra que não são nossos referenciais. Eu tenho, porque eu penso da mesma forma. Eu posso estar com as celebridades, posso estar com as autoridades, mas posso ser como a missionária Conceição, que não se corrompe diante dessas situações, embora hajam as falas, que as falas são para todos, que também devemos respeitar a opinião de todos, mas eu entendo o interior, entendo o posicionamento dela, e assim também eu sou, porque tenho esses referenciais, né? E aí eu gostaria que você deixasse isso também de legado para as pessoas que nos assistem. Vale a pena, eu quero dizer, André, que vale a pena ser crente. Embora critiquem e zombem da gente, não tem problema, não faz mal. Ninguém perde por seguir Jesus. E eu quero dizer que na jornada cristã, a gente tem o privilégio de ser representante de Cristo aqui na Terra. Não tem ninguém perfeito, eu não sou perfeita. Se você olhar em mim, você também não vai ver perfeição em algum momento. Sim. Mas eu procuro sempre, né, melhorar, acertar, agradar ao mestre. É o que eu faço. E é o que eu indico para você. Leia a Bíblia, não deixe de orar, não jamais. E põe em mente o que você quer. Você quer céu ou você quer inferno? Porque é o que eu todo dia faço comigo. A escolha, né? Eu ponho sempre diante de mim isso. E quando eu erro, quando eu falho, eu corro logo e procuro acertar. Procuro logo pedir perdão ao Senhor e procuro acertar minhas veredas. Porque é todo dia, de fé em fé, de glória em glória. O mundo está aí, carente de paz. E a palavra de Jesus é: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. E não vou lá dou como o mundo andar, porque as pessoas estão sem paz. As pessoas estão assim inquietas, estão temerosas, inseguras, não é? Mas quando a gente chama Jesus para perto de nós, é diferente. Então, que você caminhe com Jesus, esteja com Jesus, ande com Ele em todo instante da sua vida, porque aí você erra menos. Essa é a palavra. Muito bom, Conceição. Você já sabe, né, desse colar aqui, que é a história da salvação. Sim, né, do plano da salvação, que você muito também já deu essa aula também, já explicou. E eu sempre costumo usar essa. Quem fez foi minha mãezinha, lindo, né, de crochê. E muito criativo, né? E eu costumo usar o colar porque às vezes a gente está em alguma situação, com uma criança, ou com um adolescente, com um adulto, que nós não temos nenhum recurso na mão, e o colar me ajuda muito a trabalhar isso. Verdade. Às vezes eu posso estar dentro de um ônibus, eu posso estar em algum lugar. Então, acho que aqui, esse é o momento. Nós somos missionárias. Sim. Né? Nós não temos outra coisa no mundo. Posso nem inventar outra coisa. Não, a não ser isso aqui que a gente faz, né? Cada um na dentro da sua área, do seu chamado, né? Às vezes parece muita loucura o que fazemos, porque você pode entender ou não, mas tem dias que eu estou diante de um ministro, sim, e falando de Deus para aquele ministro. Quando eu vejo, eu já estou falando, que não é de mim. Né? E isso é muito louco. Essa vida que a gente leva, ou esse negócio que a gente carrega, é muito louco. Né? Mas nós estamos aí, então eu quero agradecer. Mas o evangelho é loucura. É loucura. Então, a gente é doida mesmo. Então eu quero agradecer a oportunidade, já estamos terminando aqui, tá? Obrigada. Lembrando a você que está nos assistindo, muito obrigada pela audiência. Não esquece de apertar lá o sininho, de se inscrever no nosso canal, Andréa Vieira UFC, e também neste canal do estúdio, né?
da Metropolitana, tá bom? Uma boa semana para vocês e lembrando que estamos numa grande obra e nós não vamos parar. Até lá. Você está assistindo a TV Metropolitana Rio, Canal 2.